Oi, meu nome é Enzo Meu nome é Ayrton. e a gente vai apresentar o trabalho 1 da disciplina de organização de arquivos. Bom, eu vou apresentar sobre a funcionalidade 5 e o Ayrton sobre a 4 e a 6. A funcionalidade 4 é o Create Index e ela começa recebendo um arquivo de dados e um arquivo de índice. Ela tem como objetivo, a partir de um arquivo de dados, escrever seus respectivos valores no arquivo de index. Essa função create index, ela começa lendo o cabeçalho do arquivo de dados e ela lê cada registro desse arquivo de dados, né, considerando o tamanho do arquivo inteiro. E aí, se esse registro não foi removido, ela insere o elemento no vetor de índice, de vetor de índices, né, e ordena esse vetor de índices. E depois ela percorre, né, o vetor e insere todos os elementos no arquivo de índices, seus valores, Bom, certo? a ideia da funcionalidade 5 é, dado um arquivo de dados, remover registros que estão presentes nesse arquivo. Então, ela recebe o arquivo de dados e ela também recebe um arquivo de índice. Ela começa lendo o cabeçalho do arquivo de dados e depois ela cria o arquivo de índices referente a esse arquivo de dados. Aqui que ela faz? Para cada remoção que o usuário for fazer, ela vê quais são os campos para poder fazer a remoção. Se nesses campos estiver presente o campo ID, ela vai fazer uma remoção de uma forma indexada. Se não tiver o campo ID, ela vai fazer uma remoção de uma forma linear. Essas remoções, ela na realidade, elas só inserem o registro ser removido numa lista encadeada. Então, se for uma remoção indexada, ela faz a lógica da remoção indexada e insere o novo registro removido numa lista encadeada. Se for uma remoção linear, ela faz a checagem dos campos, a checagem dos campos linearmente. E se ele passar nos testes, ela insere esse registro numa lista encadeada. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi que ela inseriu todos os novos registros a serem removidos estão nessa lista encadeada. Baseado nisso, ela vai atualizar o arquivo de índices e agora ela vai passar pelo arquivo de dados e vai inserir nessa lista encadeada de registros removidos os registros que já estavam previamente removidos no arquivo de dados. Então, depois dela fazer essa passagem e inserir, agora a nossa lista de removidos ela contém todos os registros que estão removidos, que já estavam removidos e o que a gente removeu agora. Baseado nisso, ela vai atualizar o arquivo de dados. O que é essa atualização do arquivo? Como essa atualização do arquivo de dados funciona? Certo? Ela atualiza o cabeçalho, certo? Depois, para todos os elementos que estão na lista encadeada, ela escreve aquele elemento como removido e ela também atualiza o proxy byte offset dele, para poder criar a lista encadeada dentro do arquivo de dados. Ela faz tudo isso e depois ela escreve o cabeçalho novamente para colocar o status como 1. Certo, agora eu vou falar da funcionalidade 6, que é o insert into. Ela começa recebendo um arquivo de dados e um arquivo de índice, e ela tem como objetivo inserir os elementos no arquivo de dados passado pelo usuário e depois atualizar no arquivo de índice esses valores do arquivo de dados atualizados. Bem, ela começa lendo o cabeçalho do arquivo de dados e transforma numa lista encadeada os elementos removidos no arquivo com uma lista encadeada. E aí, para cada elemento que o usuário vai passar, ele vai ler as entradas do usuário, ler seus respectivos valores e inserir no arquivo de dados esse elemento específico. Essa função inserir no arquivo de dados, ela começa escolhendo o melhor registro, que tem a menor quantidade de lixo formado, e se ele não achar nenhum desse registro, ela pula para o final, né, do arquivo, porque esse arquivo vai ser escrito no final. Se não, ela vai remover o novo elemento da lista encadeada e vai atualizar o byte offset do elemento do registro anterior a esse. E depois ela vai eh, pular para a sua respectiva posição do registro que vai ser sobrescrito. Depois, ele sobrescreve esse registro e completa com a quantidade que foi determinada anteriormente o lixo no registro, no arquivo de dados. Depois, ela escreve o cabeçalho atualizando ele novamente, deixando o status como consistente e chama a função createIndex para, a partir do novo arquivo de dados atualizado, escrever e formar o arquivo de índice. Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado. Obrigado.